Oi, gente, boa noite, né, a todos e a todas que estão aqui hoje para assistir o seminário, mais um seminário técnico da UIN, né, que hoje a gente vai abordar um assunto muito importante que está em discussão durante essa semana, que é sobre mudanças climáticas, né, falar um pouco sobre a COP26, que está ocorrendo ainda, que começou no dia 31 de novembro, ou, perdão, 31 de outubro, e vai até o dia 12 de novembro, né? E antes de mais nada, para a gente começar, vou falar um pouquinho para vocês do que é a COP, e até para a gente chegar na área nuclear, para eu apresentar vocês hoje, que vai ser com a Larissa Pinheiros, tá bom? Então, a COP26 é uma conferência das partes da Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre mudança climática, né, sobre clima. Ela acontece anualmente, e ano passado não aconteceu devido à pandemia, e a 26 porque estamos na 26ª reunião, né? E a importância da COP26, ela também traz para cobrar, né, coisas que já foram definidas em COPs passadas, né, como o Acordo de Paris, que foi firmado na COP21 em 2015, que foi mais para limitar o aumento de temperaturas globais. E quais são os pontos importantes da COP26? Então, um desses é para manter essa temperatura, né, de temperatura global, que foi feito no Acordo de Paris. A segunda, colocar uma data limite, né, para acabar com o uso de carvão inabalável, que deixa aberta a possibilidade de continuar usando o tipo de carvão, desde que a maior parte dessas emissões de gases de efeito estufa do combustível fóssil fosse capturado e impedido de entrar na atmosfera. A terceira é fornecer 100 bilhões de dólares de financiamento climático anual. E a quarta é para que as vendas de carros novos sejam feitas com emissão zero, né, dentro de um prazo de 14 a 19 anos, e acabar com o desmatamento até o final da década. E a gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países assim que está no ranking do desmatamento no momento, né? E a sexta coisa assim mais um objetivo importante dessa COP26 é para reduzir os emissores de metano, que é um gás potente com mais de 80 vezes o poder de aquecimento do dióxido de carbono. E hoje a gente trouxe, né, a Larissa Pinheiros, que ela a Larissa Pinheiro, que é engenheira química pela UERJ, que é mestre em engenharia nuclear, pelo programa de engenharia nuclear, né, pela COP UFRJ. Ela é formada com mestrado na área de engenharia dos reatores. Ela faz doutorado em análise de segurança, investigando o desenvolvimento termohidráulico de varitas nucleares, né, mais eficientes. Em paralelo, dedica-se à divulgação científica e foi finalista de 2 concursos internacionais voltado para essa área de mudanças climáticas e efeitos globais, né? E para fazer essa ligação dessa área nuclear com esse momento entre a COP, né, então a gente precisa lembrar que no ano de 2021 que está sendo marcado pela COP26, né, considerado um dos eventos mais importantes, né, e no caso, sinais mais fortes para as mudanças climáticas já foram sentidos no verão do hemisfério norte, fazendo o mundo se voltar para emissões de gases de efeito estufa, principalmente no setor energético. No Brasil, a pior crise hídrica foi em 91, também culminou em uma crise energética com potencial para se agravar, e o mundo passa por um momento de transição. Está decidindo agora qual será a vida na Terra até o final do século. Então, é por isso que precisamos entender o que são essas mudanças climáticas e qual o papel da energia nuclear, né, que pode desempenhar para essa transição. Então, a gente vai ter essa apresentação da Larissa, que vai ter uma duração de 30 minutos, e depois a gente vai abrir 15 minutos para pergunta, tá bom? Com você, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Obrigada, Win, por essa oportunidade de a gente conversar aqui livremente sobre energia nuclear e mudanças climáticas, que tem tudo a ver e cada vez mais. Então, é legal que a gente tenha esse espaço para debater. E vou compartilhar com vocês aqui minha apresentação. Acho que vocês já devem estar vendo, né?
Se não tiverem, me dê um toque aí. Então, o título dessa apresentação é um título bastante ambicioso, né? Energia nuclear é parte da solução para o mundo. Mas aí eu quero colocar a minha humildade aqui no parte da solução, porque um problema global, como as mudanças climáticas, ele não pode ter uma solução única. Então, a energia nuclear, ela pode ser parte da solução. E ainda que ela seja parte da solução, certamente ela vai ser implementada de formas diferentes no mundo. Então, esse título é um título bastante ambicioso, e dizer que a energia nuclear seria a solução para o mundo e para o Brasil, eu estaria talvez sendo muito ingênua ou muito arrogante, né? Então, é um problema difícil, grande, de extensões imensas em todos os aspectos da nossa vida, desde a alimentação, transporte, a vida, a qualidade de vida. Mas hoje a gente vai debater um pouquinho sobre qual é o papel da energia nuclear nisso, e como que isso se adapta para o Brasil, considerando que o Brasil tem essas dimensões que a gente sabe continentais e tem uma microsfera, né? Tem uma política e um aspecto um pouco diferente do resto do mundo, né? E a gente vai debater por que o Brasil é diferente. Eu vou começar aqui falando das mudanças climáticas, depois a gente vai passar para a energia e depois para a energia nuclear. Bom, eu sei que aqui tem gente de formações diferentes, né? Mesmo na nuclear a gente tem formações muito diferentes, técnicas, né? Pessoas que são da radiologia, pessoas que são da energia, pessoas que são mais técnicas, né? Da área de segurança, reatores. Então, eu vou fazer uma introdução aqui do que são essas mudanças climáticas que a gente vai falar no resto da apresentação. Pois bem, para entender como que funciona esse organismo complexo que a gente chama de Terra, mas que na verdade a gente tem ali um monte de sistemas complexos funcionando ao mesmo tempo, a gente tende a dividir, os climatologistas, né, tendem a dividir a Terra em 5 grandes esferas, né, e trabalhar com essas esferas de forma interligadas. Pois bem, a gente tem a hidrosfera, que corresponde aos nossos corpos hídricos, que são responsáveis por absorver 25% de todo o CO2 que é emitido e 90% do calor excedente. Ou seja, se a gente não tivesse essa ajuda dos nossos corpos hídricos, né, dos nossos oceanos e dos nossos rios, a gente provavelmente já estaria vivendo em Vênus. Então, é muito importante manter a saúde dos nossos corpos hídricos, né? E a criosfera, que aí foi separada porque ela é responsável por... Só um minutinho, gente. Vou tirar minha bichinha daqui. Capeta. Desculpa, gente. A criosfera, que são os nossos gelos superficiais das nossas calotas polares, que elas têm uma ambivalência sobre as relações climáticas, eu vou falar sobre isso em seguida. A biosfera, que é onde a gente vive, né? Nós fazemos parte da biosfera, nós temos um efeito grande sobre a biosfera, mas também sofremos fortemente o efeito das mudanças climáticas. A litosfera, que é o nosso inventário de carbono, que são as nossas rochas, e é onde está 99% do carbono da Terra. No entanto, só uma parte desse carbono está na forma orgânica, que são os combustíveis fósseis, que a gente, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está tirando o carbono do nosso inventário de carbono e colocando ele na outra esfera, que é a atmosfera. A atmosfera que eu vou falar, ela tem mais ou menos 1% dos gases de efeito estufa, composta mais ou menos de 1%, mas uma mudança milimétrica nessa concentração faz toda essa diferença, né? A gente está atualmente em 416 ppm de CO2 na atmosfera, e isso é muita coisa. A atmosfera muda muito rapidamente também. Quando a gente junta todas essas esferas, essas 5 esferas, então a gente consegue entender um pouco melhor o que é o planeta Terra, né? Esse organismo muito complexo. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre essas interconectividade dessas esferas, né? Há algum tempo atrás, a gente ouvia falar que a nossa meta climática eram 2 graus Celsius. O mundo não poderia aquecer mais que 2 graus Celsius até 2100, mas isso foi alterado para 1,5. E muito disso tem a ver com as nossas incertezas climáticas, e as incertezas climáticas têm a ver com os que a gente chama de mecanismos de feedback. O que são isso? Bom, um dos mecanismos são 4, basicamente, e dos mais importantes para a gente são as florestas, principalmente aqui no Brasil. Por quê? As florestas, elas são responsáveis por absorver parte do CO2 que a gente emite. No entanto, quando a gente emite muito CO2, o planeta tende a aquecer.
a gente tem temperaturas mais altas e a gente tem mortes de algumas florestas por questões aí biológicas. Quando isso acontece, essas florestas elas devolvem esse CO2 para a atmosfera. Quando elas devolvem, a gente tem maior aquecimento. E quanto mais aquecimento, mais florestas morrem. E a gente tem esse ciclo retroalimentado. Ocorre que algumas florestas que são chamadas de primárias, se não me engano, como é o caso de parte da Amazônia, elas têm árvores muito antigas. Essas árvores muito antigas, elas armazenam carbono de outras eras. Então, quando elas morrem, a gente tem um incremento ainda maior de carbono indo para a atmosfera. Em 2021, um estudo que ficou bastante famoso foi um estudo que mostrou que a Amazônia ela pode estar agora se comportando como um sorvedouro de CO2. Ela está emitindo mais CO2 do que absorvendo. Então, é uma história até bem interessante e triste, porque uma das idealizadoras desse estudo, ela entrou em depressão, ela conta que ela entrou em depressão depois que ela viu os resultados, ela não queria acreditar, ela refez, porque ela imaginou que aquele corpo imenso não poderia estar não conseguindo se recuperar do que nós estávamos fazendo, mas, de fato, a gente pode ter um problema, aquilo que é uma solução, que absorve o CO2, pode estar se transformando num problema. A gente tem um outro efeito de feedback chamado de albedo. O que é o albedo? É basicamente a reflexão que as geleiras causam em parte da energia que chega na Terra. A gente recebe energia do Sol, parte dela é refletida pelas geleiras. Ocorre que quando a temperatura do planeta aumenta, as geleiras tendem a diminuir. E quando elas diminuem, também diminui a reflexão. Então a gente tem menos calor sendo refletido, ou seja, a gente está absorvendo mais calor. A gente absorve mais calor, a temperatura sobe e as geleiras diminuem. A gente tem o permafrost, que também pode gerar um mecanismo de feedback. Por quê? Essa é uma camada orgânica que está congelada há muitas eras, há muito tempo. E quando a temperatura aumenta, a gente tem um descongelamento dessa camada orgânica, que libera não só CO2, mas também metano, que, como a Gabi falou no começo da introdução, é um gás muito potente, um gás de efeito estufa muito potente. A gente libera isso para a atmosfera. E lembrando, isso são gases de efeito estufa de eras muito antigas, ou seja, eles não estão nem sendo contabilizados hoje no nosso balanço, né? Então é mais do que aquilo que vem dos combustíveis fósseis. São gases de efeito estufa de outras eras que a gente está adicionando para a atmosfera. E aí, quando a gente joga esses gases na atmosfera, a gente tem aquecimento médio global, e aí tem mais descongelamento, mais gases para a atmosfera. Por fim, a gente tem as nuvens. As nuvens têm essa ambivalência, né? Se por um lado as nuvens, como as geleiras, refletem parte dessa energia, por outro, elas também ajudam Só um minutinho, gente. Filha, vai para lá. Vai para lá. Por outro lado, elas também são formadas de água. E a água é o nosso gás de efeito estufa mais potente. Ele é mais potente até do que o metano. E aí, com o aumento da temperatura, a maior formação de nuvens. As nuvens são um gás de efeito estufa, né? São formadas de água, elas são um gás de efeito estufa, então elas ajudam a aumentar a temperatura do planeta. Quando a temperatura do planeta aumenta, a gente tem uma evaporação maior de água, mais formação de nuvem, e a gente tem mais aprisionamento de calor, e isso também é um efeito que vai se retroalimentando. E eu disse que a nuvem ela tem um efeito de ambivalência porque parte dela reflete o calor e parte dela age como um gás de efeito estufa. No entanto, o balanço líquido dessa emissão e desse potencial de aquecimento que a nuvem tem, o efeito líquido é de aquecimento. Então, apesar dela ter essa ambivalência, ela, no fim, acaba agindo como um aquecedor do planeta também. Então, esses mecanismos de feedback, eles foram descobertos lá na década de 60. A gente não sabe em que caminho a gente está, a gente não sabe se a gente já ativou esses mecanismos e eles já estão se retroalimentando de forma que a gente não consiga mais evitar o que está por aí. Então, por questão de segurança, essa temperatura máxima, limite, ela foi diminuída para 1,5, por questão de segurança. E também tem a ver com pequenas ilhas, por exemplo, porque quando o planeta está num aquecimento médio de 2 graus Celsius, significa que em alguns lugares a temperatura já está muito alta. E esses lugares que são mais sensíveis a essas mudanças, eles já iriam estar sentindo com muito mais violência os efeitos das mudanças climáticas. Então, também para proteger esses lugares mais vulneráveis, a temperatura foi então diminuída para 1,5.
Emissões de CO2, onde estamos, né? Vou deixar passando esse videozinho aqui enquanto eu falo. Eu falei para vocês que qualquer mudança na atmosfera, ela é muito importante, né? Então, isso aqui é um gráfico que mostra que isso aqui são 800 mil anos, a concentração de CO2 nunca foi tão alta. Esse aqui, ó, 300 ppm era o máximo que a gente tinha chegado e, no entanto, em pouquíssimo tempo, a gente já atingiu 416, 417 ppm de CO2 na atmosfera. Esse gráfico aqui, ele mostra muito visualmente as emissões de CO2 acumuladas. Então, isso aqui são as emissões que nós estamos acumulando desde a primeira Revolução Industrial. A gente pode aquecer máximo, né? Desde a Revolução Industrial até 2100, cerca de 1,5 graus, e, no entanto, a gente já aqueceu 1,2, ou seja, sobra muito pouco para a gente aquecer, né? Acordo de Paris, COP21, 2015. Vou fazer aqui uma pequena timeline, né? O Acordo de Paris, ele é um acordo entre 195 partes, na verdade 192 países, né, mas em 195 partes, com o objetivo de manter o aquecimento bem abaixo de 2 graus, preferencialmente 1,5. E aí a timeline foi mais para chegar nisso, né, e onde a gente está hoje. Em 2013, a Farhana Yamin, que é uma advogada, diplomata e ativista paquistanesa, ela percebeu que era preciso ter umas metas mais concretas e de longo prazo, porque as metas que vinham se desenhando eram até 2030. E ela acredita que precisavam de metas de mais longo prazo e concretas, porque já muitas COPs fracassaram e ela não queria ver isso se repetir novamente. Então, ela veio com essa ideia do Net Zero, que foi muito criticada no começo, talvez muito porque também ela foram um grupo de mulheres, mais ou menos 30 mulheres, que começaram a divulgar essa ideia do Net Zero, e hoje aí a gente sabe que sem o Net Zero a gente não vai conseguir de forma nenhuma manter o aquecimento abaixo de 1,5. E aí em 2015 acontece na COP21 o Acordo de Paris, que ele a base do Acordo de Paris são as NDCs, que são as contribuições determinadas nacionalmente. Cada país voluntariamente faz o seu documento, né, de contribuição determinada nacionalmente. E aí, o geral do que a gente pode tirar do Acordo de Paris as partes acordaram em reduzir as emissões até 2030, alguns deles aderiram a ter uma meta net zero, né, que é a emissão líquida zero, ou seja, você pode até emitir, contanto que você remova. Então, você estaria numa emissão líquida zero, que é o net zero, e alteraram a meta de 2 graus para 1,5. E essas NDCs são revistas a cada 5 anos. Elas deveriam ter sido revistas pela primeira vez em 2020. A COP foi adiada para 2021. E então, por isso que a COP26 também era muito esperada, né? Como que vão ser essas revisões? Algumas delas a gente já sabe. E as NDCs sempre têm que ser atualizadas para metas mais ambiciosas. Elas nunca podem diminuir. Ou seja, eu não posso dizer que ia remover 43% das emissões e, de repente, passar a remover só cortar 20% das emissões, né? E estabelece também um suporte técnico, que a Gabi também falou, suporte técnico financeiro a países em desenvolvimento, e vem a ideia da adaptação. Nessa COP26 também falou-se muito de adaptação. A adaptação é importante para todos os países, né, que é se adaptar às mudanças climáticas. As mudanças climáticas não são só reais, elas já estão acontecendo e algumas delas estão em progresso. Então, é preciso que os países se adaptem, ou seja, por exemplo, as plantações precisam muitas vezes se adaptar, mudar de lugar mesmo, para que elas consigam prosperar. E os países em desenvolvimento são aqueles provavelmente que mais vão sofrer e mais vão precisar se adaptar, porque são países com uma infraestrutura melhor. Então, a adaptação é uma questão muito importante na COP26 também. Em 2018, a pedido de líderes mundiais, né, com a pressão dos líderes mundiais, o IPCC lança um relatório especial, o relatório da meta 1,5, que é ali para concretizar. Então, a gente precisa de uma meta de 1,5 graus? De fato, precisamos. O IPCC formaliza isso em 2006 no seu relatório especial e também incorpora a meta net zero até 2050. Então, o objetivo ficou bastante claro, né? Não só precisa ter emissões líquidas zero, mas isso precisa acontecer até 2050.
por curiosidade, o IPCC ele faz simulações de vários caminhos possíveis, né? Se vocês abrirem o relatório, ele está na internet, é gratuito, vocês vão ver que eles fazem várias simulações, né? Se o mundo se comportar dessa forma, é uma coisa multifacetada. E aí, todos os caminhos que dão até o aquecimento limitado a 1,5, eles passam pelo net zero. Então, eles disseram, olha, a gente precisa do net zero até 2050, né? Que são as emissões líquidas zero. Atualmente, 192 países têm NDCs, ou seja, se comprometeram com suas NDCs, né, suas contribuições determinadas nacionalmente, escreveram esse documento e disseram, vamos fazer X, lembrando, é tudo voluntário. Esses 192 países são responsáveis por 96% das emissões, 63% deles tinham metas net zero, e agora na COP 81, a gente atualizou isso para 81 países com metas net zero, então a gente subiu para 74% das emissões, ou seja, 81 países responsáveis por 74% das emissões têm metas net zero. Isso foi um resultado muito bom da COP26. E aqui tem uma brincadeirazinha que é o resultado que seria da COP21, do Acordo de Paris, né? Que todos os países são unânimes em dizer que todos os líderes precisam diminuir suas emissões, exceto eles mesmos. Então, o que a gente tem até agora? Dessas NDCs que tinham que ser revisadas a cada 5 anos, né, porque é isso que é o Acordo de Paris, é assim que ele funciona, 150 novas foram enviadas, ou seja, 150 foram revisadas até agora, cobrindo 81% das emissões, só 90 delas com redução. Lembrando, a redução é obrigatória, você não pode revisar a sua NDC para uma meta menos ambiciosa, sempre tem que ser mais ambiciosa. Mas só 90 países fizeram isso, 90 partes, que corresponde a 64% das emissões. E 27 partes, né, países, disseram que vão reduzir. Devo, não nego, pago quando puder. E eles representam 3% dessas emissões. E para onde a gente vai? A gente está indo bem? Bom, a gente tem um orçamento para cumprir, né? O orçamento de carbono é 460 gigatons de toneladas de CO2 equivalente. E lembrando que toda vez que a gente fala que a gente pode emitir qualquer coisa, a gente pode emitir 460 gigatoneladas de CO2, a gente pode emitir isso, mas isso dá para a gente 50% de chance de nos mantermos com aquecimento máximo de 1,5 graus Celsius. Quanto menos a gente emitir, maiores são as nossas chances de nos mantermos abaixo dessa meta. Então, aqui, sempre bom procurar, quando vocês virem esses orçamentos de carbono, quanto que a gente pode emitir, o que a gente tem que fazer, quantos por cento de chance que isso efetivamente nos dá de nos mantermos nas metas climáticas, né? Em geral, as metas são sempre 50%. Eu, particularmente, acho esse número assustador, que é mais ou menos jogar uma moeda para cima e decidir o futuro da humanidade. 50% para mim deveria ser intolerável, mas é o que a gente tem. Então, se a gente emitir 460 gigatons de CO2, a gente tem 50% de chance de nos mantermos na meta. Emissões por ano atualmente, uma média aí de 40, alguns anos 41, 42, eu peguei de 2019, que seriam 43 gigatoneladas de CO2. Isso aqui é que o mundo emitiu de CO2 equivalente, tá? Pode ser CO2 ou metano ou outros gases de efeito estufa. E a meta de 1,5, se a gente fizer uma conta rapidinha aqui, a gente vê que emitindo esse tanto de gás de efeito estufa para a atmosfera, a gente bate a meta de aquecimento de 1,5 graus em 2031. Ou seja, bem antes de 2050, que é para quando a gente tem a meta net zero, ou seja, a gente não teria nem chance de chegar no net zero. Se a gente não tivesse feito nada, esse gráficozinho aqui do Our World in Data, ele diz para a gente quais são as linhas, né? Se a gente não tivesse feito nada, qual seria as emissões que nós teríamos, né? E o aquecimento. Com as políticas atuais, com as promessas atuais, esse aqui é o caminho para 2 graus Celsius e esse aqui é o caminho que a gente deveria trilhar para 1,5 graus Celsius de aquecimento. Esse aqui é a nossa emissão e esse aqui é o caminho ao longo dos anos que nós deveríamos trilhar. Se nós não tivéssemos feito nada nunca, a gente estaria num caminho de aquecimento de 4,1, 4,8 graus Celsius até o fim do século. Que bom que a gente fez alguma coisa. Nas políticas atuais, a gente está num caminho de aquecer de 2,7 a 3,1 graus Celsius. A gente sabe que o limite seguro é 1,5. O tolerável seria 2. As promessas
se fizermos tudo certinho, cumprirmos todas as promessas, a gente chega em 2,4 graus. Não precisa ser nenhum matemático para saber que isso não é 1,5, isso também não é 2. Se nós seguíssemos esse caminho aqui, nós chegaríamos a 2 graus Celsius. E se a gente seguisse esse caminho que passa pelo negativo, a gente chegaria a 1,5, que é a meta. Percebam que para chegar daqui até aqui, a gente tem um gap, chamado gap de emissões. Ele é muito alto. E é isso que a gente tem que diminuir. Então, as promessas não fazem esse gap diminuir o suficiente. O que vão fazer em 2050 não parece que faz esse gap diminuir tanto. A gente precisa agir o mais rápido possível. Talvez a gente não tenha chance de chegar em 2050 com janela de ação ainda. Bom, e agora? Todos os anos, a ONU lança um relatório que é o relatório sobre o gap de emissões, porque o problema é o gap de emissões, é aquilo que a gente está emitindo em relação àquilo que a gente precisaria emitir. Esse ano, eles chamaram bastante atenção com esse título, eles lançaram tem pouco tempo, que é o The Heat is On. Quem é da década de 90 lembra do um Tira da Pesada? Heat is On. Foi justamente remetendo a essa música aí que eles fizeram esse título para chamar a atenção. E esse relatório, o que ele traz para a gente? Ele traz uma visão aí de que o corte de emissões que a gente teve até agora, que na verdade o corte de emissões que eles falam é em relação àquilo que nós emitiríamos até 2030, né? Eles fazem uma projeção e dizem que, olha, em relação àquilo que a gente estava, aquele caminho que nós estávamos trilhando, nós só reduzimos 7,5%, quando a gente precisa reduzir 55% das emissões até 2030. A gente está no caminho de aquecer 2,7 graus, como a gente viu no gráfico anterior. Isso aí é quase unânime. Até, o gráfico anterior ele coloca até entre 2,7, né, com as políticas correntes entre 2,7 e 3,1, mas então 2,7 estaria garantido, né? As metas net zero, se cumpridas, elas diminuem 0,5 graus esse caminho, ou seja, colocariam a gente num aquecimento de 2,2 graus até o final do século. E as emissões de metano são responsáveis por 31% do aquecimento. Como a Gabi falou no começo, o metano ele é 80 vezes mais potente do que o CO2, mas ele também se decompõe muito mais rápido. E, enfim, não podendo, talvez, atacar tanto o CO2 como nós gostaríamos, esse relatório se voltou para as emissões de metano, que a gente não vinha ouvindo falar até então tanto, porque o metano ele se decompõe mais rápido, ele é um problema pontual, mas se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Então, a ONU se voltou, esse relatório se voltou, e aí muito vem se falando sobre o metano também, porque os Estados Unidos já vêm trazendo essa polêmica do metano, né, que deveríamos agir também em relação ao metano. A União Europeia encabeçou essa luta pelo tal compromisso global do metano, que seria reduzir 30% das emissões de metano em relação a 2020 até 2030. Isso daria para a gente menos 0,3 graus. Então, a gente pelo menos já estaria, se nós cumpríssemos as metas net zero e a redução do metano, isso já deixaria abaixo de 2 graus e já tiraria nossa cabeça da água, né? Tiraria o nariz da água, de onde a gente está agora. O Brasil e mais 101 países se comprometeram nessa aliança global do metano, cobrindo 70% das emissões. Mas eu também quero trazer uma polêmica aqui. Esse estudo desse gráfico aqui, ele foi feito pela Carbon Brief, muito recentemente, foi um estudo até bem polêmico, porque ele traz agora uma análise das emissões acumuladas dos países ao longo dos anos, mas agora considerando o tal uso da terra. O uso da terra está muito alinhado com emissões de metano. O uso da terra tem muito a ver com desflorestamento. Então, aqui, com o uso da terra, você está vendo que essas barrinhas mais escuras seriam emissões por combustíveis fósseis, basicamente por queima de combustíveis fósseis. E esse verdinho seria metano, tem a ver com o uso da terra. Percebam aqui que os países em desenvolvimento são aqueles que mais da metade das suas emissões são metano, e não CO2, ou seja, não são provenientes de produção de energia, são provenientes do uso da terra. De alguma forma, é excelente que nós diminuamos, português é uma língua difícil, diminuamos as nossas emissões de metano. Mas isso não pode ser uma cortina de fumaça para deixar com que os países em desenvolvimento continuem tranquilamente emitindo o seu CO2 sem nenhum tipo de sanção. Então, é preciso ver sempre essas metas com calma. Não tem mocinho nessa história.
e a gente não pode nunca, em detrimento de outros países, acreditar que o Brasil não está fazendo, mas ninguém está fazendo. A gente tem que olhar com calma quando essas metas são anunciadas, porque a gente não pode... O metano é potente, ele é bastante potente. A gente não pode esquecer que ele se decompõe muito mais rápido do que o CO2. O CO2 vai permanecer lá. E a gente não pode, em detrimento de um, focar no outro. Vamos seguir, que ainda tem bastante. Brasil no top 10. O Brasil ele é sempre visto como um país com uma política ambiental invejável e tudo. Mas o Brasil está no top 10 de emissores. Aqui, ó, se a gente contar, a gente tem China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia, Japão, Brasil, Indonésia, Irã e Canadá. Esses são os maiores emissores, eles respondem por mais ou menos 70% das emissões globais. E o Brasil está lá. Então, é muito comum a gente ver o Brasil é um país muito limpo, com uma matriz energética, e aí eu vou chamar atenção para o energética, que eu já vou explicar em seguida, uma matriz energética muito limpa, e tudo, mas ele está no top 10. E aí, o que tá, mas essa emissão do Brasil, ela vem de quê? Então, vamos abrir essa fatia de pizza aqui. A maior parte dela vem da agricultura. E a agricultura aqui, não vejam só como agricultura produtora, não. Isso aqui também tem a ver com o uso da terra. E sempre que ouvirem essa expressão uso da terra, isso tem muito a ver com desflorestamento. Grande parte das nossas emissões são de desmatamento ilegal, isso é grande parte, tá? Então, claro, o Brasil tem um problema muito sério com as emissões do uso da terra, mas aqui, ó, em seguida, a gente tem transporte e eletricidade. Transporte e eletricidade são energia. Então, isso aqui também é um problema sério, considerando que nós estamos no top 10, nós emitimos bastante. Mas e no acumulado? Né? O acumulado, qual o papel do Brasil no acumulado? Esse gráficozinho aqui mostra desde 1950, eu cortei ele, para mostrar para a gente como que esses países vêm se comportando, né? O acumulado deles na emissão. Porque é muito comum também ouvir que os países em desenvolvimento, como o Brasil, eles não têm tanta participação no aquecimento global, mas a Carbon Brief descobriu que o Brasil, considerando o uso da terra, ou seja, a emissão de metano, o Brasil é o quarto maior emissor do mundo. Né? Ele fica aqui só abaixo de Rússia, China e Estados Unidos. O estudo da Carbon Brief desse ano mostrou que o Brasil seria o quarto maior emissor histórico, contribuindo com 5% do acumulado de CO2 equivalente, tá? Então é CO2 e metano. E não 1% como anunciado pelo governo atual. O governo atual balança bastante essa bandeira de que nós não contribuímos para o que está acontecendo, mas isso não é verdade. E ressalta-se, aí novamente, ressalta-se que os maiores emissores, que são China China e Rússia, essa aqui tá errado. Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, desculpa, tá, gente? Estados Unidos e China, eles estão comparativamente muito distantes do Brasil. Você perceba que o primeiro e o segundo lugar tem 20% e 11%. Estados Unidos com 20% do acumulado em emissões e a China com 11% do acumulado em emissões e o Brasil só com 5%. Ou seja, é uma corrida que o primeiro e o segundo lugar estão muito à frente do terceiro e do quarto, né? E a Rússia tem 7% do acumulado de emissões. Então, o Brasil é um causador das mudanças climáticas, certamente. Mas ele se compara aos Estados Unidos de forma nenhuma. Sigamos. As NDCs brasileiras. Isso aqui foi uma polêmica recente, porque o Brasil ele tentou fazer uma pedalada de carbono. Vou mostrar a timeline para vocês. Em 2015, o Brasil se comprometeu com a sua NDC e dizendo que ia cortar 37% das emissões até 2025 e 43% das emissões até 2043. Esse 2043 aqui eu não sei se está correto. Não, isso aqui é 2030, tá? Desculpa, gente, foi um erro de digitação aqui. Isso aqui é 2030, tá? As NDCs são todas para 2030, lá da COP. Então, pensem que isso aqui é 2030. Então, ele ia cortar suas emissões em 43% até 2030. E isso dá em valores absolutos 1,2 bilhões de toneladas de CO2. Maravilha. Em 2020, alguns países revisaram a sua NDC. Precisava? Não, porque foi adiado para a COP26, mas não tem problema. Ele resolveu anunciar a sua NDC lá em 2020. E ele disse, olha, vamos cortar nossas emissões, continuamos com nossas emissões, continuamos com o nosso plano ambicioso, vamos cortar 50% das nossas emissões. Só que o problema é que o Brasil mudou a base de cálculo. O Brasil ele tem um inventário de emissões, né, que é feita pelo Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia contabiliza
o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele contabiliza as emissões anuais do Brasil. E ele disse que em 2005 nós tínhamos emitido 2,1 gigatoneladas de carbono. Quando ele refez o terceiro inventário, ele disse, não, desculpa, nós agora temos métodos mais tecnológicos, mais precisos, e nós, na verdade, emitimos 2,8 gigatoneladas lá em 2005, tá? E aí ele manteve as mesmas metas de redução. Quando ele manteve as mesmas metas de redução, que seria o 37% até 2025 e 43% até 2030, ele, na verdade, estava tendo um espaço maior para emitir, porque a base de cálculo agora era maior. A base de cálculo é sempre em relação a 2005. Ou seja, cortar 43% de 2,1 é menos do que cortar 43% de 2,8. Ou seja, ele podia emitir mais. Isso foi chamado de pedalada de carbono. Ele mudou a base de cálculo, mas não mudou a percentagem. E aí, esse ano, na COP26, depois da repercussão negativa horrível que isso teve, ele falou, então, nossa nova NDC é cortar 50% das emissões até 2030. E aí não deixa de ser uma outra pedalada, né? Porque, na verdade, ele não teve uma NDC mais ambiciosa. Ele manteve. Em valores absolutos, isso continua como 1,2 bilhões de toneladas de CO2, que é a mesma coisa que tinha lá em 2015. O Climate Action Tracker, que é um desses organismos globais que ficam de olho ali no que os países estão fazendo, ele havia avaliado o Brasil como insuficiente em 2015, a sua NDC como insuficiente, e muito provavelmente vai analisar isso aqui como insuficiente. A de 2020 era altamente insuficiente, porque ele emitia 1,6 bilhões de toneladas. Agora, emitindo a mesma coisa que 2015, a gente estaria, se todos os países fizessem a mesma coisa que o Brasil, a gente estaria num caminho de aquecimento de 3 graus Celsius, o que é bastante insuficiente, né? Bom, vou falar aqui um pouquinho do Brasil, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu vou tentar dar uma corridinha, porque agora é importante. Brasil, BEM 2021, nem todo mundo aqui conhece o BEM é o Balanço Energético Nacional, ele sai todos os anos, ele é feito pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. Eu aconselho vocês a darem uma olhada, porque o BEM é muito interessante, ele é muito bem explicado e vale a pena vocês conhecerem. Ele está lá no site da EPE, que é uma empresa federal, e são dados muito interessantes. Bom, matriz elétrica e matriz energética. A primeira coisa aqui, vou chamar a atenção para a matriz elétrica. A matriz elétrica do Brasil é baseada em 65% de energia hidráulica, mas a energética não. E são duas coisas diferentes. Eu vejo muito comum a gente ver as pessoas confundindo isso, tá? Matriz elétrica e matriz energética. A energética é toda a energia que a gente utiliza. E a elétrica, a energia é elétrica somente, tá? Energia elétrica é muito mais fácil de você descarbonizar, de tornar ela limpa, porque aí entram a energia eólica e a energia solar. A matriz energética, a gente está falando de transportes também, e é mais difícil você descarbonizar transporte. A matriz elétrica do Brasil é composta por carvão, eólica, nuclear, solar, gás natural, biomassa e hidráulica. A energética, aí a gente já entra com lenha, carvão mineral, petróleo e derivados, e biomassa e gás natural, tá? Então percebam que aqui a hidráulica na matriz energética ela é só 12%, 12,6%, quase 13% aí da matriz, enquanto que na elétrica ela é sim 65% da matriz. Como que a gente se compara com o resto do mundo? O Brasil ele tem uma matriz que é considerada limpa, né? Porque 85% dela é de renovável, a matriz elétrica, mas a matriz energética é de 48% de renováveis só. Em relação ao mundo, é bastante coisa, porque o mundo tem aí sua matriz energética muito baseada em combustíveis fósseis, cerca de 14%. Então, em relação ao mundo, a gente está muito bem. E a nossa matriz elétrica, em relação ao mundo, que tem uma matriz elétrica com cerca de 23% de renováveis, a gente também está muito bem. Mas não esqueça, a matriz elétrica e energética são coisas diferentes, e a gente é bastante renovável, mas não tão renovável assim, nossa matriz energética, e muito disso por conta do nosso modal rodoviário, dos nossos caminhões. Nosso modal rodoviário é enorme, e por isso a gente acaba usando tanto petróleos e derivados na nossa matriz energética. Tá? Então, só lembrando, matriz energética e elétrica são coisas diferentes. E aí eu quero falar, eu falei muito para vocês que a parte da emissão do Brasil, diferente do mundo, a maior parte da nossa emissão vem do uso da terra, não é isso? Aí você fala, mas a energia nuclear e o uso da terra, como é que a gente pode ajudar nisso? Mas tem uma tendência mundial importante que a gente precisa observar aqui. Apesar do Brasil ele ter essa matriz um pouco diferente do mundo, ele está seguindo a mesma tendência que o mundo.
E aí eu passo para vocês olharem esses dois gráficos. Na esquerda a gente tem energia por pessoa, né? O uso de energia por pessoa. Percebam que quanto mais escuro no gráfico, mais energia se usa por pessoa, e podem ter certeza que são os países mais ricos, né? São os países do hemisfério norte, são os países mais ricos, eles vão estar mais pintadinhos nesse gráfico. Aqui a gente tem a Arábia Saudita bem escuro aqui. Do lado direito, a gente tem um gráfico que mostra a mudança anual no consumo de energia. Ou seja, quanto mais escurinho aqui, significa que mais o país tem aumentado o seu uso de energia. Percebam que aqui o gráfico se inverte. Enquanto aqui o uso é muito alto nos países do hemisfério norte, já na direita, os países mais pintadinhos são do hemisfério sul. Por quê? Porque esses países estão em desenvolvimento agora. Então, eles estão precisando de energia agora. E aí surge o desafio do crescimento sustentável. Como que esses países, no meio de uma crise energética, uma crise climática global, e alguns deles já enfrentando crise energética, como é o nosso caso, vão expandir a sua qualidade de vida e a sua disponibilidade de energia sem recorrer aos combustíveis fósseis, que são os combustíveis mais disponíveis no momento? Como é que a gente faz isso? E aí a gente veio mostrar aqui para vocês e provar que o Brasil é parte dessa tendência mundial, porque se a gente observar a nossa matriz, isso aqui é a nossa matriz energética, em 1990, 60% das nossas emissões, 63% das nossas emissões eram por conta do uso da terra. Tá aqui, ó, verdinho, mudança do uso da terra, ou seja, tem a ver com desmatamento, né? E energia era só 10%, tá aqui, ó, energia 10% responsável pelas emissões, o setor energético era responsável por 10% das emissões. Em 2019, a coisa mudou. A gente diminuiu o desmatamento, a gente diminuiu as emissões pelo uso da terra, mas a gente também aumentou as emissões pela energia, ou seja, a energia está seguindo para tomar tomar uma maior importância nas emissões, né? E se a gente olhar aqui, não é só energia, não. Isso aqui são processos industriais, né? Emissões brasileiras em 2019, a energia foi 19% das emissões e processos industriais 5%, um total de 24%. E a mudança? A gente passou de 10% para 19%, isso é um aumento de 114%. E os nossos processos industriais, em 1990 para 2019, eles aumentaram em 92%. Isso precisa de energia, ou seja, a gente está aumentando nosso uso energético e a gente precisa expandir nosso parque. Aqui são dois prints de um vídeo de uma das competições que eu participei, que eles mostram a nuclear como a nova antiga tecnologia, a nova antiga solução para essa expansão tão necessária do mundo. O mundo precisa expandir a sua oferta de energia, e isso aí é bem claro para todo mundo, não precisa ser especialista, né? Conforme os países se desenvolvem, mais energia eles precisam. E eles precisam de energia limpa, e eles precisam de energia confiável. A energia nuclear é a tecnologia de baixo carbono há mais tempo em operação. Atualmente, ela supre 1/4 da energia da eletricidade limpa do planeta, e ela é só 10% da eletricidade global. Percebam, ela fornece 1/4 da eletricidade limpa, mas ela é só 10% da matriz global. Nos Estados Unidos, ela é cerca de 50% da eletricidade limpa. Então, no gráfico da direita, vocês estão vendo aqui CO2, emissão de CO2 por fonte. A solar emite 48 gigatoneladas. Aqui está por quilowatt, né? Seria gramas de CO2 por quilowatt. Enquanto que a nuclear, ela está no mesmo patamar da eólica offshore, porque a eólica onshore, ou seja, a eólica no continente, ela emite mais que 12. Ela é mais do que a nuclear ainda. Então, a nuclear, ela está no mesmo patamar das renováveis ou até menos. Ou seja, ela é muito limpa. E o fator de capacidade da energia nuclear, ele é aí ao concurso, né? Só chega perto da geotérmica, que é 92%. Isso aqui significa que uma planta nuclear, ela fornece energia quase que 92% do tempo, quase que o tempo todo. Enquanto que uma solar, ela é bastante intermitente, como a gente sabe, aí ela funciona 24% do tempo, a eólica 35%, e até a hidro, né, que é a energia nuclear, ela é 1/4 da energia limpa, eletricidade limpa do planeta. Ela é a segunda maior fonte, a primeira é a hidro, e a hidro também tem fator de capacidade de 41%. Esses dados aqui são do Departamento de Energia dos Estados Unidos, e esses daqui são do IPCC, tá? De 2014, mas o relatório de 2018 não muda nada, e o relatório atual também, eu dei uma olhada rápida, mas isso aqui permanece do mesmo jeito.
E eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são da nuclear, por isso eu trouxe esse gráfico, ele é bem conhecido do pessoal da nuclear, mas aí eu resolvi trazer ele para mostrar, que são as fontes mais seguras e mais limpas. Todas as vezes que a gente fala em energia nuclear, muitas pessoas têm uma imagem que não é real sobre a energia nuclear e é que não tem nada melhor para argumentar com ideias do que fatos. Eu trouxe aqui um estudo que é um estudo bastante abrangente do Our World in Data, que é uma startup bastante confiável, né, que os dados estão sendo utilizados aí até pelos governos mundiais. E aqui, safest, ou seja, aqui está em fatalidade, né, porque infelizmente é assim que a gente mede a segurança, em fatalidades por terawatt produzido. A nuclear, ela está aqui junto com as renováveis, ela está no mesmo patamar das renováveis, enquanto que todas as outras energias, elas estão muito distantes. Você vê aqui que o carvão, ele tem 1.230 vezes mais mortes do que a solar. E o óleo é 18,4 vezes mais do que a nuclear. E essas daqui são muito baixas, quase que incomparáveis. Do outro lado, a gente tem emissões de CO2 equivalentes. Emissões de CO2 equivalentes por gigawatt-hora de eletricidade produzida. E a gente vê que aqui a nuclear é a menor, ou seja, ela é muito limpa, muito segura. E dessas daqui, como a gente viu no gráfico anterior, ela é a que tem maior fator de capacidade. Isso coloca ela como uma energia de base, ou seja, uma energia confiável que tem que fazer parte da matriz para que a matriz seja confiável, ou seja, para que você tenha energia o tempo todo. Você não pode ter um hospital e serviços importantes que não tenham confiabilidade no fornecimento de energia, que são as energias de base que fazem isso. A nuclear é uma energia de base. Pode ser que a solar e a eólica venham ser energias de base um dia, mas no momento elas não são. São importantes, parte da solução. A gente precisa de todas as energias limpas que nós pudermos conseguir, mas certamente no momento elas não são. E as perspectivas? As perspectivas do Brasil no setor nuclear são muito boas, porque o Brasil é a 9ª reserva de urânio no mundo, com 30% só da sua área prospectada, ou seja, tem muito mais urânio para a gente descobrir no Brasil. O Brasil domina o ciclo do combustível, são um dos poucos países no mundo que dominam, ou seja, ele consegue desde a mineração até o enriquecimento e a produção de energia. Ou seja, a gente tem a tecnologia. O PNE, o que é o PNE? É o Plano Nacional de Energia, que ele é produzido pela EPE também. A EPE tem 3 publicações importantes, que é o BEM, que é o Balanço Energético Nacional, o PNE, que é o Plano Nacional de Energia, e o PDE, que é o Plano Decenal de Energia. O PNE é a longo prazo, até 2050, e o PDE é aquilo que vamos fazer nos próximos 10 anos. No PNE 2050, a gente tem uma previsão de 10 gigawatts de geração nucleoelétrica, ou seja, 10 gigawatts de geração por fontes nucleares até 2050. Com a previsão de que se os SMR, que são os reatores modulares, que são reatores mais recentes, né, tecnologias que estão em desenvolvimento, que são o santo graal da energia nuclear, seguros, modernos, atendem comunidades remotas. Se esses reatores entrarem no jogo, né, se eles entrarem aqui na nossa matriz, é possível que nós atinjamos essa meta ainda antes de 2050, ou seja, que a gente tem esses 10 gigawatts antes de 2050. E o PDE, que é aquilo que a gente vai fazer nos próximos 10 anos, recentemente, acho que tem uma semana, o ministro de Minas e Energia, o Bento Ribeiro, anunciou que eles já estão buscando o novo sítio da próxima usina nuclear do Brasil e que eles vão terminar a Angra 2 até 2027, possivelmente 2026 até 2027, e já estão procurando o próximo sítio da próxima usina nuclear do Brasil. Mas a energia nuclear não é só eletricidade. Vocês percebam aqui que a eletricidade corresponde por 18% da nossa matriz, ou seja, só 18% da nossa energia é eletricidade, e isso aqui se repete para o mundo. O mundo, a gente fala muito de eletricidade como se fosse energia, mas não é. Energia é muita coisa. Energia é tudo. E a eletricidade é 18%. E a nuclear, é aí que mora a diferença. Ela provém energia. Pode ser transformada em eletricidade, mas a nuclear provém mesmo calor. A descarbonização do mundo não é fácil. Aquele gap que a gente viu lá no começo da apresentação, aquele gap é muito difícil de diminuir. E descarbonizar a eletricidade é mais fácil do que descarbonizar a economia. Quando a gente diz economia, a gente está levando em consideração setores que são muito difíceis de descarbonizar, ou seja, de não usarem combustíveis fósseis. Deles, a gente ressalta a aviação, a indústria pesada, transporte marítimo, esses são setores que a gente diz setores difíceis de descarbonizar. Para descarbonizar esses setores,
existem algumas possibilidades e o que é mais promissor é a produção de combustíveis sintéticos e de hidrogênio para descarbonizar esses setores. O hidrogênio ele não é um combustível que a gente encontra na natureza, ele é um combustível sintético. A gente precisa fazer o hidrogênio. O hidrogênio é um combustível limpo, porque quando você queima hidrogênio, o que você gera é água, e ele é a grande promessa, é a promessa da descarbonização da economia. Produzir hidrogênio de fonte renovável é possível, mas não é barato e não tem se mostrado tão eficaz. A nuclear, por outro lado, pode produzir hidrogênio diretamente com calor, porque o calor também faz... com o calor também consegue se produzir hidrogênio, e por eletricidade limpa. Então, tem duas fontes. E o calor, produzir o hidrogênio por rota termoquímica, ainda é mais eficiente do que por eletricidade. E a única fonte de calor limpo que nós temos hoje é a energia nuclear. Porque a eólica e a solar, elas fornecem eletricidade e calor de forma muito dificultada, a solar. Mas a energia nuclear não, ela fornece calor. E esse calor você pode fazer o que você quiser, desde eletricidade até produção de hidrogênio, por exemplo, né? E aí esse relatório aqui da Net Zero by 2050, da Agência Internacional de Energia, ele fala do hidrogênio, mas ele não leva em consideração o calor nuclear para produzir hidrogênio. E por isso, talvez, ele só apresente metas, ele apresenta um caminho para a economia, para a gente descarbonizar a economia, né, para a gente chegar na meta Net Zero até 2050, e ele só oferece 50% de chance, é aquilo que eu havia falado no começo. E se talvez ele considerasse o calor nuclear, o potencial nuclear para produzir hidrogênio, a gente conseguisse aumentar as nossas chances. Esse outro relatório é muito interessante, é o relatório da Nuclear Beyond Electricity, né? Nuclear além da eletricidade. E ele deixa bem claro que para produzir todo o hidrogênio que nós precisaremos, por eletricidade, né? Essas duas formas de produzir hidrogênio, por calor ou por eletricidade. Para produzir todo o hidrogênio que nós precisaremos por eletricidade, nós precisaríamos dobrar a oferta de eletricidade, além de torná-la 100% limpa, sem aumento de custo. Eu não vou dizer que isso é impossível, mas eu vou dizer que isso é muito difícil, porque a gente não consegue nem aumentar a nossa oferta de energia limpa. Imagina ter que dobrar, né, e sem aumento de custo. E é nesse gap que a energia nuclear tem a sua maior capacidade, ou seja, na produção do hidrogênio para descarbonizar outros setores além da eletricidade. Esse relatório aqui é da Terra Praxis, da Lucid Catalyst, saiu esse começo desse ano, mostrando que ele provou que a nuclear tem um potencial de produção de hidrogênio muito alto. E eu já estourei bastante o tempo, então não vou me alongar muito mais aqui, mas aí eu queria dizer para vocês que esses losangolozinhos, né, são aqui da nuclear, e os escurinhos são de potencial de 2025 a 2030 e os laranjas são de 2019 a 2024. Então, já hoje, aqui nesse intervalo de laranjinhas, a gente já tem, isso aqui é fator de capacidade, ou seja, durante quanto tempo nós conseguimos produzir hidrogênio, e esse aqui seria o preço, ou seja, conseguimos produzir hidrogênio com alta capacidade, que seria essa parte lilás, com baixo custo aqui, nessa área aqui. E quem está aqui? Só a nuclear. Todas essas tecnologias aqui são nucleares, sejam atuais ou do futuro, e essa bolinha aqui é geotérmica. A geotérmica também é uma excelente fonte de calor. No entanto, a geotérmica não é uma fonte de energia escalável. Por exemplo, no Brasil, até onde eu sei, nós não temos nenhum potencial para geotérmico. Então, seria só nuclear, com possibilidade de produzir hidrogênio no preço atual, que ele é atualmente produzido basicamente de fonte fóssil. 99% dele é fonte fóssil. A única que consegue produzir hidrogênio com baixo custo, ou seja, no preço atual, competindo com combustível fóssil, é a nuclear. E eles também analisam, podemos produzir por fonte renovável? Podemos, mas é difícil baixar o preço porque ela é muito intermitente. Quanto mais intermitente, quanto menor o fator de capacidade, mais caro esse hidrogênio fica, né? Se você consegue produzir ele em grande escala, então ele fica mais barato. E não adianta nada ter uma excelente tecnologia que você não pode pagar por ela. Então, precisa ser barato. Aqui é um gráfico mostrando que 73% de todas as emissões do mundo, isso aqui é global, são provenientes do setor de energia. E a nuclear, ela tem potencial para todos esses setores, de toda a fatia do setor de energia, seja energia na indústria, energia no transporte, energia em buildings, né, que é utilizada nos prédios, para aquecimento, por exemplo, ou para resfriamento. Ela pode atuar em tudo isso daqui e mais.
ela tem potencial para descarbonizar toda a economia, porque ela produz calor para a indústria, ela pode produzir hidrogênio, ela pode ajudar na remoção de CO2, nas plantas de remoção de CO2, plantas de remoção direta, que precisam de muita energia para funcionar. A nuclear pode fornecer essa energia limpa para essas plantas funcionarem, ou seja, ajudar na remoção de CO2 da atmosfera. Ela pode fornecer o calor para produzir combustíveis sintéticos nesse CO2 que foi removido. Você pode pegar esse CO2 e produzir combustíveis sintéticos, ou seja, quando você queima esses combustíveis sintéticos, você está jogando CO2 para a atmosfera. Mas é um CO2 que você já removeu, então você fica no net zero. E ela pode fornecer calor para produzir esses combustíveis. Ela pode ajudar no aquecimento distrital, que é importante para o hemisfério norte, bastante importante. Ela já é utilizada na dessalinização, ou seja, na produção de água limpa. E aí eu vou chamar a atenção porque no futuro pode ser que isso aqui seja ainda mais importante. Porque quando você produz hidrogênio, você está tirando água de outra reserva para produzir energia. Então, ou seja, você pode criar uma crise hídrica aqui. E você, com a energia nuclear, você pode produzir, então, energia, água limpa, com a dessalinização. Ou seja, ela tem um potencial muito grande, muito além da eletricidade. Um relatório da Comissão Econômica das Nações Unidas, ele mostrou que, como a gente sabe, a nuclear ela tem esse potencial para nos ajudar a atingir o objetivo sustentável 7, que é acesso à energia limpa, e o objetivo sustentável 13 da ONU, que é combate às alterações climáticas. Né? A ONU tem essa agenda 2030, que é atingir esses 17 objetivos sustentáveis. São nobres, são todos eles importantes, a nuclear nos ajuda em 2. Mas a Comissão Econômica das Nações Unidas, a Unesco, ela descobriu que, na verdade, não. A nuclear permeia todos eles. Ou seja, a nuclear não é só uma fonte de energia. Ela é uma fonte de sustentabilidade. E aí eu até ressaltei alguns aqui, que, por exemplo, a equidade de gênero, né, porque o setor ele vem promovendo aí, parcerias internacionais e promovendo a inclusão de mulheres no setor nuclear, e isso vem dando certo. O consumo e produção responsáveis, que são a SDG 12 aqui, porque a nuclear é muito densa, é uma fonte de energia muito densa, então ela não utiliza tantos minerais, ela não utiliza tanto recurso de terra como outras fontes. Então ela ajuda no consumo e na produção responsável, e aí eu aconselho vocês a darem uma olhada nesse relatório, porque ele é realmente muito interessante, das páginas 20 a 24. Ele fala bastante sobre todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Peço desculpa para vocês, acabei passando bastante do tempo, mas queria pedir a compreensão de vocês para falar 2 pontos que eu acho muito importantes. São 2 provocações que eu queria trazer aqui. A primeira é a seguinte: renovável vem do latim renovabilis. Na verdade, renovare, e aí o renovabilis. Renovável não vem do latim limpo. Renovável é aquilo que se pode renovar. Não é necessariamente limpo. Eu já vi algumas vezes a tradução do objetivo 7, acesso à energia limpa, como acesso à energia renovável. Isso não é verdade. Nem tudo que é renovável é limpo, e aqui eu tenho um fator muito importante para justificar o que eu estou falando, que é um dos parâmetros de pobreza energética. Essa notícia é bem recente do Poder 360, que diz que com a disparada do preço do gás, do GLP, os brasileiros usam mais lenha do que gás na cozinha. É uma notícia verdadeira, mas ela não é uma notícia assim tão bombástica, porque se vocês olharem aqui, matriz energética residencial, ao longo dos anos, desde 2005, percebam que essa linha laranja é o uso de lenha para aquecimento, para cozinhar. Ele vem caindo até 2013. E em 2013 ele torna a subir, e agora ele novamente é a fonte mais utilizada para cozinhar. Em segundo lugar, aqui a gente tem a competição com o GLP, né? O GLP está aqui em azul, e a gente tem a lenha passando o GLP. E aí eu trouxe aqui uma forma mais ampliada do balanço energético nacional. Isso aqui é a matriz energética residencial, ou seja, o que a gente usa em casa. A maior parte da energia que a gente usa em casa é elétrica, mas, infelizmente, a maior parte das famílias brasileiras usam lenha para cozinhar. Isso aqui é um fator importante para a pobreza energética, porque o uso da lenha, ele mostra, de fato, que a pessoa não tem acesso à GLP, porque se ela tivesse, ela não usaria, porque a lenha é mais suja, ela é mais difícil, e ela traz problemas sérios para a saúde, porque a maioria dessas casas não tem, com certeza, um escapamento decente para os gases exaustos da queima da lenha. E pior, quando essa queima é feita na cidade,
Em geral, a madeira utilizada é madeira tratada, madeira cheia de químicos. Então, quando ela queima aquilo ali, ela fica exposta aos químicos que estão naquela madeira. Então, isso aqui é um dado muito triste, é um dado que vem se mantendo durante algum tempo. O alto uso de lenha para cozinhar. Lenha é renovável, ela entra na matriz como renovável. Mas isso aqui também é um parâmetro de pobreza energética. E aí eu quero trazer uma outra provocação. Tenho 5 imagens aqui de pessoas cozinhando com lenha. E o que todas elas têm em comum? Mulheres. São todas mulheres. E eu não fiquei procurando por fotos de mulheres, porque é muito fácil encontrar mulheres cozinhando com lenha. Isso porque, segundo a ONU, 80% das pessoas que sofrerão com mudanças climáticas, elas são mulheres e crianças. E as mulheres também são as mais afetadas pela pobreza energética, mas isso é óbvio, porque as mulheres elas são mais afetadas pela pobreza no geral no mundo. Então, certamente, elas também serão mais afetadas pela pobreza energética. E as mudanças climáticas, elas afetam muito a fonte de alimentação. E, em geral, as mulheres são responsáveis pela fonte de alimentação, seja da família ou da comunidade. Elas também sofrem mais a pobreza, porque, em geral, os homens saem muitas vezes para a cidade para tentar a vida, para tentar condições melhores, até para mandar dinheiro para a família de volta, mas as mulheres permanecem naquelas comunidades mais pobres, naquelas localidades mais pobres. Então, as mulheres elas acabam sendo mais vulneráveis às mudanças climáticas e à pobreza energética. Então, na verdade, o desafio, ao longo dessa apresentação, eu falei que o desafio era diminuir as emissões. Esse é um desafio, sim, mas esse é um desafio mais abrangente. A outra parte do desafio é uma transição energética que seja justa. Não basta só diminuir as emissões, a gente também precisa disponibilizar energia limpa e confiável a quem hoje não tem acesso. Isso, sim, é tornar-se mais sustentável. E, como eu já disse, a energia nuclear também ajuda a gente nesse quesito. Agora eu terminei, peço novamente muitas desculpas para vocês por ter passado tanto do tempo. Oi, Larissa, obrigada pela apresentação, foi muito didático, explicativo. E aí, agora a gente vai às perguntas, Larissa. A gente tem 10 minutos aqui para você responder as perguntas, tá? A primeira pergunta é da Isabela Magalhães. Ela está perguntando, Larissa, você consegue exemplificar algumas diferenças de cenário no caso de aquecimento de 1,5 e de 2,7? Olha, Isabela, eu não consigo agora lembrar de cabeça, não, mas isso é muito fácil de você encontrar, porque está, se eu não me engano, nas primeiras páginas do relatório do IPCC. Na verdade, tudo é estatístico, né? Você não consegue saber exatamente o que acontece. Mas você sabe que o aumento da frequência de eventos extremos, por exemplo, com 1,5, a gente está considerando que esse aquecimento não seria danoso. Então, 1,5 a gente vai dizer que secas e eventos de calor extremo e frio extremo, eles vão permanecer nos patamares que eles estão hoje, muito próximos do que eles estão hoje. Mas quando você passa dessa meta, aí você começa a ter uma frequência maior desses eventos acontecendo. E aí, mas a gente também não sabe o quanto, a gente estima. Porque tudo isso tem entre parênteses, tem aquele 60% de chance, 50% de chance disso acontecer. E esses eventos extremos, eles podem vir a acontecer com mais frequência, porque a gente não entende exatamente como aqueles mecanismos de feedback funcionam. Então, a gente só está estimando. O ideal é que a gente não pagasse para ver, porque esses eventos extremos, eles podem ser muito piores do que a gente está até prevendo. Então, mas, de qualquer forma, se você quiser achar essa informação, ela está lá nas primeiras páginas, eu acho, do IPCC, e na internet também é fácil de encontrar. Bom, temos mais uma pergunta, né, para aproveitar esse finalzinho do tempo, que é da Janaína Dutra. Ela está perguntando, podemos, enquanto pessoas físicas, pressionar empresas e autoridades em relação a essas emissões? Sim, Janaína, na verdade, a gente deve fazer isso. Eu vejo muito comum pessoas de excelente coração dizendo que vão deixar de fazer isso, vão deixar de comprar aquilo, e isso é ótimo, tá? Numa escala global, isso é maravilhoso. Mas, no entanto, isso não é suficiente, e eu vou dizer por quê. Em 2020, a gente fez um grande experimento global, né? Todo mundo ficou em casa, o mundo todo ficou em casa. E a gente teve uma queda de 7,5%, 7 pouquinho por cento nas emissões, que não é nem perto do que a gente precisa. Ou seja, ainda que nós mudemos os nossos hábitos individuais, isso não é o suficiente. Não é. São as empresas que precisam fortemente investir nessa transição energética e principalmente os governos. Então, votar certo talvez seja mais efetivo do que você passar um ano inteiro sem comprar uma coisa nova. Eu estou falando disso do ponto de vista técnico, tá? Mas eu já vi outras pessoas assim, que entendem mais de economia e de
comportamento, né, falando sobre isso. Então, claro, tem que pressionar as empresas, mas tem que mudar seus hábitos e pressionar as empresas e votar certo, certamente. Então a gente está chegando agora ao fim, né, desse último seminário técnico. Eu quero agradecer muito, Larissa, a você, por você trouxe esse tema tão importante para fazer essa junção dessas mudanças climáticas com a área nuclear. Você deixou muito claro sobre energia renováveis, que é energia limpa, né? E é isso, gente. Chegamos ao final, né? O nosso tempo também já estourou aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que vem participando desde o primeiro seminário técnico da UIM. Muito obrigada pela participação, pela atenção. Não deixe de seguir a UIM nas redes sociais, né? Agradecer todo mundo que fez parte do seminário técnico, desde o primeiro até o último, todo mundo que apresentou, deu sua contribuição. Então, a gente está encerrando os seminários técnicos de 2021, agora só ano que vem. Sigam lá a página da UIM no Instagram, nas redes sociais, para vocês ficarem por dentro sobre as novidades que a gente vai trazer para 2022. E é isso, muito obrigada de novo, Larissa. A UIM agradece e essa colaboração sua sempre será bem-vinda. Obrigada, meninas. Adorei fazer esse seminário, coloquei tudo para fora e espero que tenha ajudado alguém esses dados. Muito obrigada. Um beijo e um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo.